Olá, meus amigos, muito bom dia. Segunda-feira, um novo ciclo se renova, uma nova jornada se inicia nesses tempos especiais de profundo aprendizado a partir do isolamento social, que é a coisa certa a ser feita. E nós estamos, portanto, dando início ao Papo das 9, nessa segunda-feira, 6 de abril, ânimos renovados, fé renovada, essa disposição de enfrentar esse período da melhor maneira possível, todos juntos. E aqui, como sempre, iniciando os trabalhos com uma página que abri há 3 minutos atrás do livrinho Minutos de Sabedoria do meu sócio nessa empreitada espiritual, Carlos Torres Pastorino, autor do Minutos de Sabedoria, diz ele: observe o que se passa na vida. O pessoal está pedindo para eu dar o número da mensagem para depois estudar se quiser. Esse é o número é 201. Observe o que se passa na vida. Quando você necessita de alimento, é só você que pode comer. Ninguém pode fazê-lo por você. Assim também ninguém poderá curá-lo. Você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer seu corpo revigorar-se e libertar-se das enfermidades. Emita pensamentos positivos de saúde e expulse de seu organismo todas as moléstias. Evidentemente, a gente vai ter que fazer a contextualização da mensagem aqui nos seguintes termos. Nós estamos enfrentando uma pandemia por conta da rápida propagação de um vírus mutante sobre o qual ainda não há remédio ou vacina. Agora, como toda gripe, vamos pegar a família das gripes, é sempre importante a gente lembrar que existem pessoas, e a medicina ainda não tem respostas suficientemente claras para isso, mais vulneráveis ou menos vulneráveis aos mesmos vírus. Eu estou falando das gripes comuns por aí. Outro dia eu recomendei aqui que vocês pesquisassem a disciplina Saúde e Espiritualidade, que é oferecida em centenas, talvez milhares de universidades de medicina no mundo, inclusive no Brasil, pela Universidade de São Paulo, a USP, que é a maior da América do Sul, ou a Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, para citar apenas 2 exemplos. Essa disciplina procura investigar a origem da saúde, a origem da doença, além daquilo que é possível medir, tocar, aquilo que é sensorial. Então, a medicina clássica, a medicina formal, se debruça sobre o que estaria por trás da maior ou menor vulnerabilidade a doenças. E isso descortina horizontes de investigação incríveis que tentam saber por quê. Por exemplo, para citar apenas um exemplo, pessoas que têm a prática da prece, pessoas que costumam orar, que têm uma determinada patologia idêntica à de pessoas que não têm o recurso da oração, a prática de rezar, e todos os 2 grupos com a mesma patologia, por que motivo as pessoas que pertencem ao grupo, que costuma fazer uma prece, enfrentam essa patologia ou se curam de uma forma mais rápida, de uma forma mais contundente do que as pessoas que não oram. São várias as pesquisas que mostram que nós temos sim alguma interferência na capacidade de termos saúde ou não. Então, é muito importante a gente ter essa informação. Nós ainda estamos na pré-história da investigação do quanto aquilo que não é tangível, aquilo que não é material, interferiria na predisposição à saúde ou à doença, mas a medicina da Terra já investiga isso. E é bem interessante. Então, a razão pela qual nós estamos aqui, durante essa pandemia, conversando todos os dias, é reforçar bons pensamentos, bons sentimentos, a determinação, o propósito da gente enfrentar da melhor maneira possível esse episódio
de isolamento social, que é o certo. É o que todos os países que conseguiram achatar a curva de uma maneira mais rápida, a curva de incidência de contágio do novo coronavírus, fizeram. Prestar atenção nos bons exemplos é inteligência, né? É inteligência. Então, a recomendação de livro de hoje, a bibliografia indicada, meus amigos, é de um livro lançado 2 anos atrás, chamado Ação da Cidadania, 25 anos. Uma das autoras é a Nádia Rebouças, que foi a primeira mulher bem-sucedida na publicidade brasileira, se notabilizou como publicitária de mão cheia, que era o Clube do Bolinha. A publicidade, Nádia Rebouças veio, brilhou, inovou, abandonou a publicidade depois para ajudar empresas, ONGs, movimentos religiosos a articular melhor a comunicação interna e externa. A Nádia é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que a gente precisa conhecer, precisa ouvir. E a Nádia, há 27 anos atrás, se ofereceu voluntariamente para ajudar o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, numa empreitada linda, que foi a de explicitar para o Brasil a necessidade do combate à fome. Se os governos não estavam prestando atenção nisso, que a sociedade civil organizada se mobilizasse para fazer a diferença. Essa ação da cidadania contra a fome, ela reuniu multidões nas ruas. Eu me lembro de, em 93, ter participado na Avenida Rio Branco, num dia de chuva, de uma manifestação ligada à Ação da Cidadania que reuniu aproximadamente 100 mil pessoas, debaixo de chuva. Herbert de Souza era hemofílico, contraiu o vírus da AIDS, HIV, numa transfusão de sangue. Se hoje nós conseguimos fazer transfusão de sangue, doação de sangue, com segurança, a gente deve ao Betinho, porque quando ele contraiu o HIV, por conta do desleixo nos bancos de sangue, os protocolos de segurança não eram os melhores, ele encampou a luta para isso não expor as pessoas de boa fé que doam sangue a um problema maior. E ele virou esse jogo. Da mesma forma, se hoje existem Bolsa Família, né? Se hoje o governo está com alguma rota já estabelecida oficialmente de fazer chegar dinheiro ou mantimentos a quem precisa, Betinho, Herbert de Souza, tem uma participação direta nessa virada. Então o livro Ação da Cidadania 25 anos conta a história dessa campanha que permitiu a abertura de centenas de comitês no Brasil todo, talvez milhares, talvez sejam milhares de comitês que 3 anos atrás, em 2017, foram reabertos pelo filho do Betinho, Daniel de Souza, porque a fome voltou. A crise econômica agrava a fome. E hoje, neste abril de 2020, os comitês estão fervilhando. É uma das campanhas que vocês podem ajudar para fazer chegar cestas básicas e outros mantimentos a quem mais precisa. É a sociedade civil organizada, a semente do Herbert de Souza, o Betinho, que germinou e que lindamente seu filho, Daniel de Souza, leva à frente. É a indicação, portanto, de leitura. Se você não conseguiu o livro, faça uma leitura breve. Investigue quem foi o Betinho, o Herbert de Souza, o irmão do Enfio, e de que maneira ele conseguiu mobilizar a sociedade civil. É claro que a gente sempre vai cobrar do governo, porque é nosso dever, cidadão, o que a gente acha que o governo deve fazer. Mas quando o governo hesita, erra, finge que não está acontecendo, é a sociedade civil que toma as rédeas. Isso é cidadania, que é uma palavra que o Betinho, após a ditadura, injetou na veia do brasileiro, de forma muito bonita e inspirada. Vamos a algumas notícias breves.
Esse fim de semana nós vimos em boa parte do Brasil e no Rio de Janeiro, eu estava de plantão sábado e as equipes de reportagem viram isso de perto, uma demonstração pública de desapreço pelo risco. Em boa parte do Brasil, grupos de pessoas ignoraram os alertas neste momento da pandemia no Brasil e se aglomeraram em lugares públicos de uma forma assintosa, considerando os alertas da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde. As mídias estão repetindo, reverberando os alertas. Para a gente evitar o pior cenário, a resposta certa é isolamento social. Fila, aglomeração no barzinho, no botequim, no supermercado, no elevador, na farmácia, na praia, aonde tiver muvuca, aonde tiver furdunço. É aí que o novo coronavírus adora passar de um para o outro. O nível de contágio do novo coronavírus é 2,5 vezes aproximadamente mais rápido que o da gripe comum. Então, basta estar numa distância inferior a 1,5 metro para que esse esforço se dilua. Sabe o que é doloroso? Com toda franqueza, é imaginar que essas pessoas que estão ignorando os alertas venham a demandar assistência médica e venham a precisar de leito e venham a necessitar de ventiladores mecânicos que necessitem de assistência médica. E aí esse contágio, quando fruto da desobediência irresponsável de quem conhece os alertas e vai para a rua e se aglomera e dá demonstrações, não está indo para a farmácia, não está indo para o supermercado, está ali com um grupinho, na lanchonete, no bar, em algum lugar, e muitas pessoas de idade. Assim, o Zuenir Ventura, jornalista, mestre da comunicação, amigo, escreveu anos atrás um livro chamado Cidade Partida. Ele falava do morro e do asfalto no Rio de Janeiro, tão próximos e tão distantes. Hoje, eu estou vendo, na cidade onde eu estou, eu falo com vocês do Rio de Janeiro, a reprodução da Cidade Partida, graças a Deus a maior parte dos cariocas, me parece, respeita o isolamento social, mas a parte que não respeita afronta o bom senso e o espírito coletivo. A gente está falando de espírito coletivo. A gente não vive só, a gente vive em comunidade. A saúde da comunidade depende da contribuição de cada um. Neste momento da pandemia, nós não alcançamos ainda o pico. E desse jeito, eu diria, distraído, disperso, alienado, com que algumas pessoas se comportam, nós estamos reproduzindo a Itália pré-espiral descontrolada. Nós estamos repetindo a Espanha pré-espiral descontrolada. A gente não deseja isso. Nós não queremos isso. E também o Ministério Público do Trabalho determinou nesse fim de semana que empresas de delivery, essas que fazem jovens e algumas pessoas de idade andarem de bicicleta ou de moto para entregar na casa da gente as coisas, que eles tenham equipamentos de proteção e tenham direitos, porque são autônomos, estão desprotegidos das leis trabalhistas num país que resolveu evaporar o Ministério do Trabalho, né? Não sei se vocês sabem, o Brasil, há 1 ano e 4 meses, não tem Ministério do Trabalho. Então as leis trabalhistas estão assim desprestigiadas e o Ministério Público do Trabalho resolveu, olha, não é assim não. Quem está na rua se expondo precisa de proteção. E quem viabiliza esse negócio, não vem dizer que é aplicativo de transporte de mercadoria, tem responsabilidade. É possível que essas empresas venham a anular com um recurso, uma liminar, essa decisão. Mas eu estou reproduzindo e dando publicidade à decisão porque ela é correta. Ela implica numa responsabilidade de quem oferece oportunidade de trabalho, mas está na rua. Ah, mas é autônomo, pega quem quiser. Não. Se está tendo lucro, se o empregador está tendo lucro às custas da exposição ao risco dos outros, que o empregador reduz os riscos dos outros.
Simone, bom dia. Vou começar as perguntas aqui, gente. Luz e paz para todos nós. Esses textos psicografados falando sobre o momento que estamos vivendo são verdadeiros ou fake? Não sei. Eu de público aqui já disse que eu recebo várias dessas mensagens e tenho o cuidado de, com muita honestidade, não afiançá-las do ponto de vista da origem, se ela é fidedigna, confiável. Como é que a gente analisa a confiabilidade de uma mensagem? Isso é muito espírita, esse papo. Pelo teor, pelo conteúdo. Se a informação é luminosa, se ela dá alento, se ela dá coragem, se ela nos tranquiliza, se ela ajuda a harmonizar a nossa mente e o nosso coração, muito provavelmente ela tem origem de um espírito evoluído, de um espírito de luz. É o que eu tenho para dizer. A gente precisa ter muito cuidado, porque são tempos que podem abrir portas perigosas para a mistificação e o charlatanismo. E quem somos nós aqui para não manter a vigilância também na filtragem dessas mensagens? Então, eu indicaria a você o que eu estou usando para mim. Simone, se te fez bem a mensagem, se é uma mensagem que te trouxe esses sentimentos positivos, use-a e abuse-a para você. E se for divulgar para os outros, tenha o cuidado de dizer, olha, não consegui afiançar a credibilidade da mensagem, não consegui rastrear a origem. E cada um faça juízo de valor. Raquel Gama, André, gostaria de saber como você vê o cenário social e econômico após o isolamento. Na sua opinião, o que nós, que já entramos desempregados na quarentena, podemos esperar do pós-pandemia? A pergunta é ótima. Eu gostaria de ser um economista que estivesse up-to-date, assim, super bem informado sobre os debates que já ocorrem na economia, entre os especialistas, sobre qual deve ser o protocolo de resposta de governos, de instituições financeiras públicas e privadas, de organismos multilaterais, como o FMI, as organizações, OCDE, como o mundo precisará, é a minha resposta desprovida da tecnicalidade econômica, me perdoe. Eu não vou responder o que eu não sei, mas já que você pediu minha opinião, a gente vai ter que fazer muita coisa diferente e a gente vai ter que prestar atenção exatamente nesse segmento que você representa. Quer dizer, se o Brasil já tinha uma taxa de 2 dígitos de desemprego antes da pandemia, e se todos os indicadores mostram que teremos um tempo mais ou menos curto, espero que bem curto, de problemas na economia, porque as rotinas se modificaram todas. O Estado está gastando mais, porque deve gastar, na direção do social. Espero que gaste ainda mais do que anunciou que vai gastar, porque precisamos desse dinheiro. Esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é nosso, de taxas e impostos. Então, eu não acho que a gente devesse resolver novos problemas com velhas soluções. Novos problemas demandam novas soluções. Então, não é para resolver só na base do seguro-desemprego ou dos R$600 durante 3 meses. A gente vai precisar de medidas adicionais. E eu espero que elas venham, e rápido, e com muito recurso. Luiz Gustavo, André, quais são as notícias otimistas, científicas ou não, sobre o coronavírus? Bom, as não científicas, a gente tem um pudor aqui, né? Já basta os negacionistas da ciência que estão fazendo ruído, estrago por aí. Mas vamos lá, uma notícia boa que está acontecendo são os primeiros testes com plasma sanguíneo de pessoas que já superaram a Covid-19, estão imunes. Então, em alguns lugares do mundo, a título experimental, estão usando plasma sanguíneo de pessoas curadas em pessoas que estão em fase de tratamento para ver no que dá. E pode ter certeza, Luiz Gustavo, há uma
saudável disputa entre diferentes países para ver quem descobre o primeiro remédio, quem descobre a primeira vacina. Já vários setores da indústria, no Brasil e no exterior, estão procurando inovar na direção de ventiladores mecânicos não convencionais. A indústria automobilística ela está muito comprometida com isso, porque existe um design de certas peças de automóvel que se parece com os ventiladores mecânicos. Então, a humanidade corre contra o tempo para promover saúde, isso é bonito. Isso é uma coisa bem legal. A Paula Alves está dizendo, estão pesquisando um novo medicamento para o corona, um remédio de verme. Está sabendo de algo? Não. Mas que bom. Já pensou? Resolver coronavírus com vermífugo? Se provarem que dá certo, vamos que vamos. Oscar Malta, André, sou bancário. Você acha que com toda essa tecnologia, há necessidade dos bancos estarem abertos? Ou é ganância dos banqueiros? Bom, vamos lá. Penso que, se depender da ganância dos banqueiros, não haveria mais bancário. Se depender da ganância dos banqueiros, essa categoria profissional não existiria mais, porque eles economizam muito com caixa eletrônico, você sabe. Entretanto, existem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com a tecnologia. E eu não sei se tudo aquilo que os bancos oferecem, rigorosamente tudo, se resolve em caixa eletrônico. Talvez não. É possível que algumas operações, é possível que existam algumas dúvidas. Eu não estou conseguindo, meu boleto não está passando aqui. Expirou o prazo de pagar o boleto com o código de barra. O que eu faço? Eventualmente o caixa eletrônico dá uma informação. Você vai ter que digitar os numerozinhos, você vai ter que fazer de outro jeito. Nem todos nós somos aptos a dialogar com o computador. Então, a minha opinião, sem nenhum conhecimento de causa envolvendo as rotinas do setor bancário, acho que é justo que haja uma escala, reduz a quantidade de bancários ao mínimo necessário, rodízio de escala, e a vida segue depois com as operações com caixa eletrônico. Acho que seria justo fazer desse jeito. Ana Paula Itaipava, bom dia. André, você tem alguma ideia de como ficará a vida financeira das ONGs no Brasil? Sou voluntária do projeto Água Educação Ambiental em Secretário, Petrópolis, e estamos preocupados. Ana Paula, vamos lá. A minha sugestão de leitura hoje foi um livro que conta a história de Betinho, Herbert de Souza. A época de Betinho não existiam ONGs como existem hoje no Brasil, e ele do zero criou um movimento de combate à fome. Eu sou completamente otimista na capacidade que a gente precisa ter, vou repetir, para novos problemas é preciso, ou são necessárias, novas soluções. Então as ONGs estão sendo desafiadas também a se mostrarem para o grande público como fundamentais para o transcurso de certos projetos, certas ações, que os governos não prestam atenção ou não têm competência para fazer. A gente viu um discurso muito agressivo oficial contra as ONGs. É um discurso ignorante, porque quem estigmatiza ONG toma todas as ONGs como se fossem todas iguais. Existem ONGs ruins, não confiáveis, como existem ONGs boas, confiáveis. Assim como existem os bons e os maus advogados, os bons e os maus médicos, os bons e os maus jornalistas, os bons e os maus presidentes. Então, universalizar a crítica é algo que alude à má-fé, né? A gente precisa, portanto, ter muito cuidado de perceber que a descapitalização do mundo, a ausência de dinheiro circulando com as economias contraídas, vão demandar inovação e criatividade. Então, eu acho que o projeto Água Educação Ambiental, como todos nós, em maior ou menor grau, vamos tirar lições do isolamento social e descobrir, talvez, espero que seja o caso de vocês, novas rotinas, novas formas de explicitar a necessidade de viver, sobreviver e de continuar um trabalho.
Entende? No momento, é o que eu me atrevo a dizer, porque a gente não tem ainda clareza de por quanto tempo o isolamento social persistirá e qual será o impacto real mensurável sobre a economia. Mas são tempos de restrição na circulação da moeda. E a gente vai precisar descobrir, isso vale para vocês, repito, quem está apto a ajudar um trabalho tão bonito, por exemplo, na área da educação ambiental que vocês fazem. Bernardo Sérvulo. André, bom dia. Você certamente assistiu a live do Átila Yamarino no YouTube. Ele alude ao biólogo, doutor em Yale, doutor pela Universidade de São Paulo, que deu entrevista há uma semana, segunda-feira passada, no Roda Viva da TV Cultura, exatamente sobre a pandemia. O Bernardo pergunta a minha opinião sobre os apontamentos feitos pelo Átila. Olha, ele reconhecidamente é alguém que tem lugar de fala, usando uma expressão da moda, sobre esse assunto. E ele tem o cuidado de reportar as informações que ele compartilha usando ferramentas metodológicas que já estão sendo desenvolvidas para tentar monitorar a evolução da pandemia. Então, veja, algumas informações que o Átila compartilha, de fato, são preocupantes, assustadoras. Aí tem o público que critica chamando ele de alarmista ou sensacionalista. Aí tem outras pessoas que dizem, ele está dizendo aquilo que alguém da área da ciência, que faz o que ele faz, precisa dizer. Talvez sem o filtro do cuidado de dizer isso abertamente em público e considerar a margem de erro que toda modelagem matemática possui. Então eu diria o seguinte, eu acho que é importante ouvir os especialistas e o Átila é um dos especialistas. Eu só acho que a gente deve sempre ouvir vários especialistas. A gente tem que ter várias fontes para dali tirar, digamos, um extrato que expresse, talvez, algo que tenha mais chance de ser a verdade. Bom, Camila Boanova. André, é impressão minha? Eu acho que a Terra está muito quieta, não vejo notícias de furacão, terremoto, maremoto, erupção vulcânica, é isso mesmo? A Terra está mais tranquila geologicamente? Olha, a Terra está mais tranquila geologicamente na acepção da palavra, sim. Eu ouvi dias atrás sismólogos dizendo que a cessação de movimento permite que os sensores, que aqueles técnicos que monitoram a vibração da Terra, a acomodação das placas tectônicas, né? A atividade sismológica. Fica mais interessante para um sismólogo acompanhar a evolução dos choques das placas tectônicas hoje do que antes da pandemia. Da mesma forma que os astrônomos estão conseguindo enxergar estrelas no céu mais horas do dia, do centro de São Paulo ou de outras cidades onde há muita fumaça, muita poluição, você está conseguindo ver um céu que não via antes. Então vamos lá, a Terra está mais quieta? Tá. Geologicamente a gente está mais tranquilo? Tá. Menos poluição do ar? Sim. Menos ruído? Sim. Agora, tem a temporada dos furacões, né? Tem a temporada dos furacões, que não chegou ainda. Então calma. E terremoto houve. Teve um abalo sísmico dias atrás, lá para o lado da Ásia. Então, assim, vamos lá? A Terra é uma velha senhora que existe há quase 5 bilhões de anos. A Terra nunca foi estática. A Terra sempre esteve em movimento. Nós já tivemos todos os continentes juntos na Pangeia. E as eras geológicas foram determinando várias mudanças. Então, terremoto sempre houve, sempre vai ter. Erupção vulcânica sempre houve, sempre vai ter. Tsunami, resultante da acomodação das placas tectônicas no leito marinho, aí levanta uma massa d'água, aparece a onda, sempre houve, sempre vai ter. Ah, mas eu não estou vendo. O noticiário, Camila,
O que é notícia hoje? A notícia hoje é a maior pandemia do nosso tempo. Então a gente está priorizando os espaços jornalísticos para compartilhar informações úteis para as pessoas. Não é que as outras, por exemplo, continua tendo sarampo, continua tendo dengue, continua tendo sífilis. A gente continua tendo. Vai ter agora a temporada do influenza. A gente continua tendo outros problemas no dia a dia. Mas o noticiário está se ocupando daquilo que é mais urgente, porque a maior parte da humanidade está em isolamento social. Aliás, em tempo, pesquisa Datafolha, 76% dos brasileiros, é a notícia de hoje, apoiam o isolamento social. 76%. Muito bem. A Gleice diz assim, escolas militares devem voltar às aulas, segundo uma amiga professora. É verdade? Não sei, mas eu não acho que militar seja diferente de civil. Somos todos humanos. Se não descobriram remédio ou vacina para a Covid-19, é bom não voltar às aulas antes. Simples assim. Ué. Roseli Patrício, você acha que por não estarmos na loucura da pandemia, exatamente por causa da quarentena, possam achar que é hora de voltar às atividades? Eu acho que tem muita gente desprezando a ciência e acho que isso pode se voltar contra nós e, se me permite, pelo que eu vi esse fim de semana, de movimentação de rua, aglomeração em lanchonete, barzinho, botequim, lugares que não deveriam estar nem abertos. Nós estamos desprezando o risco de ver no Brasil a repetição do que houve na Itália ou na Espanha. O auge da pandemia não chegou por aqui. E quando chegar, seria bom que nós hoje estivéssemos em quarentena. Porque se não respeitarmos a quarentena, o número de pessoas que vai demandar leito hospitalar e respirador mecânico, a rede de saúde não vai dar conta. Quantas vezes a gente está falando isso? Quantas vezes o ministro Luiz Henrique Mandetta está falando isso? Quantas vezes a Organização Mundial da Saúde está falando isso? As pessoas entram por aqui, saem por ali e vai para a rua. Depois não reclama se acontecer com você ou se acontecer com algum ente querido que desprezou os riscos. Isso é muito sério. É muito sério. Bom, o que pensa a Valdira Detânico? O que pensa dessas doações em evidência, que a tua mão direita não sabe o que dá à esquerda? Essa é uma boa pergunta. Sabe o que eu acho, Valdira? Sim, é um princípio cristão. A gente não deve, em público, dizer que está ajudando alguém ou dizer que está doando algo para alguém. Qual o sentido evangélico de sonegarmos essa informação? Porque ela só teria valor a partir do gesto e não da publicidade. Quem faz o gesto pensando na publicidade, você desmereceu a intenção mais profunda do gesto, que é a ajuda desinteressada. Até aqui tudo bem, né? Vamos lá, o outro lado da moeda. Eu acho importante que grandes empresas divulguem sim quando estão ajudando. Eu acho importante que grandes empresários divulguem sim quando estão ajudando. Por quê? Para constranger grandes empresas ou os outros empresários que não estão fazendo nada. Então, nesse momento, eu não me preocupo tanto com o sentido evangélico, eu me preocupo com a ajuda que precisa chegar. E quando certos nichos divulgam o que estão doando, não é a gente, pessoa física. Eu estou falando de pessoa jurídica. Quando uma grande montadora de veículos, quando um grande banco, quando uma mineradora, quando uma fábrica de bebida divulgam em alto e bom som, eu estou trazendo 4 milhões de kits para teste, eu estou importando ventiladores mecânicos, eu estou ajudando a montar um hospital com 100, 300 leitos. Eu sou a favor disso, para que quem está fazendo constranja quem não está e tem como ajudar. O brasileiro rico não tem a cultura do mecenato, não tem a cultura da doação.
Nos Estados Unidos, nós temos uma elite econômica que tem vários exemplos muito bonitos. Por exemplo, alguém que se formou numa universidade, enriqueceu fazendo o seu trabalho, dificilmente um ricaço americano deixa de dar ajuda econômica para a universidade, para a instituição de ensino onde ele se formou. Vários museus nos Estados Unidos são mantidos por fundações privadas que, por sua vez, têm recursos de empresas que acham a cultura importante. Faz o recorte para o Brasil. Se lembra quando pegou fogo o Museu Nacional? Até agora, o museu mais importante do Brasil do ponto de vista do acervo que contava a nossa história todinha. Existiam peças arqueológicas no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, destruído por um incêndio, que não existiam em nenhum outro lugar do mundo. A gente teve doação de americanos, doação de alemães, doação de japoneses, pouquíssimas doações de brasileiros. Então, desculpa me alongar na resposta, eu entendo o sentido evangélico. Não saiba uma mão o que faz a outra, né, na hora de doar. Mas nesses tempos de pandemia, eu dou completo apoio a toda a divulgação de grandes doações para constranger endinheirados que não dão dinheiro algum. Apenas por isso. E me desculpa se a minha resposta não é evangélica. Mas é o meu sentimento. O Brasil precisa. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Existe uma brutal concentração de renda no Brasil. Não é possível a gente ter, nesse momento, pessoas abastadas que evitem participar desse projeto coletivo de compartilhamento de esforços, doando cesta básica, doando remédio, ajudando os hospitais, ajudando os profissionais de saúde. No mundo material, a matéria ajuda e faz diferença. Quem tem mais do que necessita está sendo chamado à ação. A Samara Evangelista, na sua opinião, quais ganhos já tivemos no meio ambiente com a pandemia? Isso está sendo exaustivamente falado, mas eu não quero deixar você sem resposta. A gente está com ar mais puro, emissão de gases estufa reduzido, o aquecimento global deixou de ter a pressão que tinha antes da pandemia. Nós temos, em lugares onde havia grande concentração de turistas, como Fernando de Noronha e como Veneza, menos poluição das águas. Nós temos menos inalação de toxinas presentes na fumaça. O ruído, a exposição constante ao ruído, causa enormes distúrbios nervosos. E a cessação do ruído em boa parte do Brasil pela cessação de movimento trouxe, eu diria, uma cara de domingo à segunda-feira. E isso não é pouca coisa falando de saúde, falando de meio ambiente. As espécies animais e vegetais, em boa parte do mundo, também se beneficiam desse freio de arrumação. Nós estamos dando mais tempo para a reprodução de certas espécies, mas vamos aguardar para ver se o desmatamento da Amazônia vai reduzir. Tenho minhas dúvidas. A gente tem que acompanhar. Ocas Studio. André, teremos fim? Teremos fim? Quando? Como você acha que será esse desfecho? Gente, calma. Bom, teremos fim? Olha, vamos lá. Filosoficamente, biologicamente, cientificamente falando, todos nós temos prazo de validade. Um espiritualista ou um materialista vão concordar, todos nós estamos de passagem pelo planeta. Então, todos nós teremos um fim no projeto corpóreo, mas não é um ponto e vírgula. A gente, na verdade, muda a dimensão. Lagarta vira borboleta. E a gente segue viagem. Aliás, a novela A Viagem, de Ivani Ribeiro, foi e é até hoje a recordista de audiência na TV Globo no horário das 7. A Viagem.
Antônio Fagundes, Cristiane Torlone, reprisaram mais de 2 vezes essa novela e ela reporta exatamente que não temos fim. Nós somos espíritos imortais, a vida segue. E é interessante porque eu divulguei hoje de manhã, vou divulgar depois da live aqui no Instagram, o trailer de uma animação da Disney, que talvez seja a animação mais espírita da história da Disney, dos estúdios Disney. Não quero dar spoiler, vou mostrar para vocês, está nas redes sociais também por aí. O filme chama-se Soul, Alma, S-O-U-L. É espetacular. Didatiza o fenômeno do desencarne. Então, a gente às vezes fica tão preocupado com a morte. A morte é decorrente da vida, só morre quem vive. E quanto mais cedo a gente tenta pacificar e resolver que um dia nós vamos viajar para outra dimensão. E essa transição pode ser tão mais tranquila e agradável, quanto menos refratário estivermos desde já para essa ideia. Então, aproveita o isolamento social para pesquisar diferentes correntes espiritualistas ou filosóficas que, com muita serenidade, abordam a grande questão da finitude nesse plano. Estamos de passagem por aqui. Faça dessa travessia uma aventura divertida, proveitosa, e que você consiga levar na bagagem. Esse é o meu esforço, eu tento. Se eu vou conseguir, é outra história. É outra história. Mas todos nós deveríamos tentar colocar todo dia na bagagem aquilo que a gente gostaria de levar para outra dimensão que não é material. É mais generosidade, mais amor, mais compaixão, mais paciência, tanta coisa. Por isso que quem acredita na reencarnação, e eu sou um reencarnacionista, fica menos ansioso, angustiado, porque às vezes uma vida é muito pouco para a gente alcançar todas as conquistas éticas, morais, intelectuais que a gente precisa. Então, a cada dia a sua tarefa. Hoje é segunda-feira, 6 de abril. O que eu posso fazer em favor de mim mesmo, da coletividade e do planeta que eu habito, nesta segunda-feira, 6 de abril? Ah, André, mas amanhã e depois, como é que vai ser? Calma. Olha, tem o livro de Hermógenes que eu citei ontem aqui, introdutor da Hatha Yoga no Brasil, chama-se A Arte de Envelhecer Bem. Eu tinha esquecido o nome do livro ontem, por isso que eu não citei. E tem uma entrevista no YouTube que eu fiz com ele em outra encarnação. Estou contra a cara. Faz muito tempo. O Hermógenes é muito inspirador para a gente diluir o estresse. Cada dia demanda a sua atenção. Não traga o amanhã para hoje, porque isso é sinal de angústia. A angústia não é uma boa aliada, não é uma boa companheira. A angústia é traiçoeira. Então façamos de cada dia o momento que importa prestar atenção. Ok? Não se angustie na medida do possível. Quando vai acontecer isso? Mas quando vai acontecer aquilo? Acesse os links, os aplicativos, as redes sociais, com aulas de yoga, aulas de meditação, boas leituras, boas músicas, boas incursões na internet. Estado de espírito, a paz, a felicidade, a harmonia, precisam ser objeto de uma perseguição permanente. A gente tem que perseguir a paz. A paz, ela não é, eu diria, ela não cai na sua cabeça, ela não te alcança sem esforço. A gente precisa merecer a paz. A gente precisa merecer a harmonia. A gente precisa merecer a tranquilidade. Merecer como, André? Fazendo por onde? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Faz a sua parte e o resto acontece. Ah, mas eu estou muito aflito, eu tenho... Aí é outra história. Transtorno de humor, transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade. Então faça contato
com o profissional de saúde, seu médico, seu psicólogo, seu psiquiatra, e veja o que é possível fazer. Ah, mas eu não estou conseguindo falar com ele agora. Liga para o CVV 188, às vezes o desabafo, às vezes o desabafo determina uma condição maravilhosa de desestressar a alma. Contato com psicólogos que estão disponibilizando gratuitamente pelas redes sociais, psicanalistas, tempo e energia para a atenção a você. Faça esse movimento. Faça esse movimento. Nós estamos vivendo um tempo bem diferente da pandemia da peste bubônica ou da pandemia da gripe espanhola. Veja a metade cheia do copo. O privilégio de hoje é a gente lidar com o isolamento social com muito mais recursos. É bem diferente. Façamos bom uso disso. Luiz Gustavo, André, o isolamento está segurando o pico desenfreado da infestação no Brasil? Eu não vou chamar de infestação, eu acho que a palavra certa é contágio. Luiz Gustavo, não há dúvida. Onde as pessoas estão em casa, o novo coronavírus não tem opções de seguir viagem. E ele, como nós, tem prazo de validade. Ele vive pouco tempo. Então a gente precisa fazer a nossa parte, evitando ser hospedeiro desse novo coronavírus. É assim que deu certo em outros países que conseguiram achatar a curva. Então vamos achatar a curva? Vamos! O que a gente faz? Fica em casa. Hashtag fique em casa. Por favor. Jamil Guariba. André, bom dia. Sabe-se que o exercício físico aumenta a imunidade. Porém, aos que moram em locais pequenos, como por exemplo kitnet, e com outras pessoas, não há espaço físico para se exercitar. O que fazer? Vai para a escadaria do condomínio. Eu já disse que eu fiz isso aqui. É um exercício fenomenal. Quem vai para a academia, eu esqueci o nome porque eu não sou frequentador de academia, tem aquele exercício de você ficar forçando uma caminhada, né? Uma máquina que você fica botando pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, como se estivesse subindo uma escada. Então, vai para a escadaria. Ah, mas a escadaria do prédio é muito pequenininha. Não é, né? A escadaria tem que dar espaço. Ou então, eu tenho um probleminha no joelho, eu não consigo fazer esse exercício. Bom, e isso que eu vou repetir aqui é o que eu tenho ouvido dos especialistas nessa área da epidemiologia, virologistas, infectologistas. Escolha um momento do dia, ou muito cedo ou muito tarde, próximo do seu prédio, quando não tem ninguém na rua, nem desencarnado, e vai lá dar uma caminhada. Faz o seu exercício. Porque sabe o que acontece? Às vezes, as pessoas, é isso que eu tenho ouvido, quando ficam num ambiente pequeno, com muita gente junta, obviamente vai dar um desconforto maior. Então é lícito, é justo que você escolha um momento do dia com pouca movimentação por perto e dê uma descidinha para fazer esse circuito, suar, desestressar. Ok. Eu estou dando opções, as opções existem, tá? E a gente deve se informar sobre o que é possível fazer dependendo de cada situação. De acordo com o que você me descreveu, você mora numa kitnet ou alguém mora num lugar com muitas outras pessoas, como é que eu vou me exercitar na kitnet? Fica difícil. Escadaria do prédio ou rua num lugar, momento, de pouco movimento. É o que se recomenda. MC Bole. Queria saber se você tem notícias sobre a qualidade da água no Rio de Janeiro, porque ninguém mais fala nada. E continuo comprando água mineral. Bom, eu estou tomando água da SEDAI, filtrada, e estou aqui inteiro, graças a Deus. Em alguns lugares do Rio, até algum tempo atrás, ainda se sentia o cheiro e o gosto da água. Eu não estou mais sentindo isso. E não se tem falado, realmente. E isso pode ser uma boa notícia, porque a água não está incomodando, ou nós, jornalistas, estamos tão focados na informação alusiva à pandemia que não estamos no Rio de Janeiro prestando atenção sobre um problema que eventualmente persiste. Se você tiver conhecimento de lugares onde a água
não tem qualidade, avisa. Faça contato com o veículo de comunicação. O problema maior agora é faltar água. Em algumas comunidades do Rio estava faltando água. E a SEDAI tem a obrigação de levar água até onde não há cliente. Água potável, com cloro, inodora, transparente, insípida, água de qualidade para todo o Rio de Janeiro, sob sua tutela, sob sua alçada, esses 9 milhões de pessoas que dependem. Bom, tem questões aqui que extrapolam a minha competência, olha só. Dani Télio, André, fale sobre a taxação das grandes fortunas. Não seria uma boa hora? Há quem ache que sim, há quem ache que não. Quem acha que sim, porque esse dinheiro carimbado iria para o lugar certo, reduzindo desigualdade. Quem acha que não, denuncia que esse recurso que seria taxado, antes de ser taxado, a grande fortuna pica a mula para os paraísos fiscais. Então temos questões técnicas que extrapolam a minha competência, ok? Eu não tenho essa resposta. Muitos contribuintes ricos e famosos saíram de seus países para morar em paraísos fiscais onde não há carga tributária alta sobre fortunas. Sítio da Paineira. André, você acha que na região serrana do Rio, na época do frio, o corona pode aumentar e muito? Não está claro ainda exatamente qual será a performance do novo coronavírus no frio do Brasil. Esse vírus que está circulando aqui já não é igual ao vírus da China. Da mesma forma, não é igual ao vírus que circula em alguns países da Europa. Nós temos mais perguntas que respostas. Agora, todos os especialistas, independentemente do clima, da temperatura, se faz mais sol ou mais chuva, dizem a mesma coisa: proteja-se, previna-se. E o isolamento social é a melhor resposta para tudo. Não adianta a gente ficar especulando frio, calor, porque é arriscado atribuir ao frio e ao calor uma condição mais ou menos interessante de flexibilização na restrição de pessoas nas ruas. Repito, não há estudos conclusivos e o complicador é o vírus mutante, que já tem outra cepa desse novo coronavírus no Brasil. Entende? Fábio Migliari. André, o que você achou das opiniões do ex-ministro deputado Osmar Terra? Eu achei profundamente infelizes. Um vexame o Twitter ter suprimido algumas opiniões manifestadas por Osmar Terra nessa rede social, justamente porque vão na direção contrária do que a Organização Mundial da Saúde, do que o Ministério da Saúde e do que a imensa maioria dos profissionais que estudam e mapeiam o novo coronavírus vem dizendo. Então, assim, gente, isso ficará marcado na história. Nesse momento, quem estava do lado certo e quem estava do lado errado. Quanto maior o poder, o prestígio e a influência das pessoas que, nesse momento, desprezaram a ciência, pior será no futuro, do ponto de vista do respeito, da credibilidade, da reputação e do prestígio dessas pessoas. Então a gente tem que ter muita responsabilidade social. Não pode fomentar o fake news, não pode replicar informações sem o devido respaldo e embasamento da corrente científica que embasa as diretrizes tanto da Organização Mundial da Saúde quanto do Ministério da Saúde. Por isso que eu estou me manifestando publicamente com perplexidade. Pessoas que nesse momento não estariam, me parece, tão preocupadas com a saúde da coletividade. Ah, André, são só os idosos. Não são, não. Ah, André, é só quem tem comorbidade, tem triatleta com menos de 40 anos internado.
A gente precisa ter informação, precisa ter, assim, discernimento. Não embarquem em canoa furada. Na dúvida, acessem, ainda é confiável. Se não houver mudanças abruptas no primeiro escalão do Ministério da Saúde, continuem consultando o site do Ministério da Saúde. Na primeira página do site, perguntas e respostas sobre o novo coronavírus. Lá estão as informações que expressam o conhecimento adquirido até aqui, o estado da arte do conhecimento até aqui. Ah, André, mas isso vai mudar? Vai mudar, à medida que a gente for tendo mais informação embasada sobre o novo coronavírus. Até o momento, não há dúvida, o melhor lugar do mundo para a gente ficar é dentro de casa, protegido, não servindo de hospedeiro para esse vírus. Ignore os incautos. Eles parecem estar de boa, curtindo a vida doidado. Vejam, eu não peguei. Eventualmente ele pegou. Vejam, eu não tenho nada. Espera a incubação para ver. E mesmo que seja assintomático, todo mundo que cruzar o caminho dele, a menos de 1,5 metro de distância, aonde houver qualquer conversa com projeção de gotículas, spray, há contágio. Fato científico. Alessandra Santos pergunta: André, você acha que quando isso passar a população mundial despertará para uma forma mais coletiva de pensar a vida? Alessandra, me parece que esse pensar já ocorre. Nós estamos prestando atenção aos invisíveis. Não estou falando de desencarnado, não. A gente está valorizando o lixeiro. A gente está valorizando o motorista de ônibus. A gente está valorizando o maquinista do trem, o condutor do metrô, a caixa do supermercado, o profissional de limpeza do supermercado e todo mundo que está por ali. A gente está valorizando os profissionais que estão na farmácia. A gente está valorizando aquele rapaz de bicicleta com aquela caixa colorida atrás levando a comida ou as mercadorias para a casa da gente. Isso já é um efeito moral da pandemia. Positivo. Nós já estamos olhando diferente. Nós já estamos sentindo diferente. Nós já estamos pensando diferente. E o pressuposto é que depois dessa experiência, esse aprendizado não se dilua, não se volatilize, ele perdure. Esse novo coronavírus, como já disse aqui, tem uma missão muito nobre. Ele não veio incomodar o reino animal ou o reino vegetal. Ele veio incomodar o reino hominal, a humanidade. Ele veio promover um chacoalhão na política, na economia, nos valores, nos comportamentos, nas rotinas, nos hábitos e naquilo que é essencial. O novo coronavírus, me parece, veio nos lembrar da importância de consumirmos mais tempo e energia naquilo que seja essencial. E assim me despeço, desejando a vocês uma ótima segunda-feira, parafraseando o Chico Pinheiro, só que ele fala só da sexta. Ô Chico, até que enfim é segunda-feira, é vida que se renova. Valeu, Chico. Beijo, ótimo dia. Façam dessa segunda-feira um dia luminoso, produtivo, inspirador. Cuidem da sua vibração, do seu pensamento, do seu coração. Tudo vai dar certo. Isso também passa. E enquanto não passar, que a gente invista tempo e energia no aprimoramento dos sentimentos, dos pensamentos e dessa nova humanidade que brota dentro de mim e de vocês. Até a próxima, tudo de bom.